E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora eu tô trazendo aí dois cortes pra vocês do Miller falando sobre o São Paulo. E você viu também o que o Muricy falou sobre o Ganso? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Você gostaria de ver Paulo Henrique Ganso novamente do São Paulo? Acha ele um bom jogador? A gente vai falar muito do Ganso no vídeo de hoje. Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Estamos na meta de 15 mil inscritos, dá essa força para esse jovem São Paulino aqui. Você já sabe, a gente vai ver aí, assistir os vídeos. No final do vídeo eu volto e a gente vai falar do Ganso. Muito sobre o Ganso e muito sobre o meia que o São Paulo precisa para a temporada de 2025. Créditos diretorais, deixa na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Vasco por 3-1, deu uma acalmada no Zubeldia, partida impecável do Lucas. Sim. Era bem verdade que o Vasco também estava de olho, né, na Copa do Brasil. Mas o São Paulo fica torcendo agora por vitória do Botafogo na Libertadores. Abre uma vaga, São Paulo poderia entrar direto na Libertadores, mantendo aí uma quinta colocação. E também torce pro Botafogo. O Flamengo na Copa do Brasil. Pro Flamengo na Copa do Brasil. Abre G6 se os dois ganharem. Abre G6. Sim, então, até porque o Inter pra mim, ele vai, junto com o São Paulo, brigar por uma vaga direta na Libertadores. São 29 jogos com 49 pontos, um jogo a menos. E tem crescido muito o Inter. Até porque tem bons jogadores, é um bom time. Xará, o jogo a menos que os dois têm, justamente é o confronto entre eles, Inter e Flamengo, no Beira-Rio. Que loucura, isso né? Mesmo, isso mesmo. Então, o São Paulo ele tem o Inter na sua cola e querendo ou não, o Flamengo que tem 51 pontos e um jogo a menos. O Zubeldia, você não gosta do trabalho do técnico do São Paulo, que ele vem realizando agora, pegou um time com as competições em andamento, vinha bem na Libertadores, ficou no meio do caminho, ficou na Copa do Brasil e está com possibilidade de G4. Eu entendo que no início do ano, se fosse perguntar para mim, eu não entendia que o São Paulo estaria nessa faixa de quinta colocação, brigando por um G4. Eu imaginava um oitavo, até uma nona colocação. Eu avalio como trabalho de regular para bom. Você? Eu também avalio de regular para bom. Eu acho que é um técnico que sabe motivar muito o seu time, né? Não é um grande time, tem bons jogadores, mas esse técnico, ele sabe trabalhar, aí vem o emocional dos atletas. Eu gosto do Zenão, que o Zenão vem na veia, tá certo. Esse São Paulo realmente brigando por uma vaga direta na Libertadores, e disse bem o Miller que na direção do São Paulo vão avaliar ao término da temporada uma continuidade de trabalho ou não do Zubeldia. Tocou campainha, significa do São Paulo, que, de um modo geral, tem gostado do Zubeldia. Tá aqui o Moreno, deixa eu pôr nossa equipe também para trabalhar aqui. Vem cá, Moreno. São Paulino de 4 costados, tá aqui trabalhando. Dá uma olhada naquela câmera, vou te ensinar ali. Olha naquela câmera lá. Tá gostando do Zubeldia, Moreno? Mais ou menos. Mais ou menos, rapaz, Mais ou menos. Tá demorando para fazer umas substituições lá. Domingo que vem você vai sentar lá. Esperava mais. Tá certo. Silvio, tá bom, Moreno aí, Silvio? O Zubeldia? Ó, mais ou menos. Ih, rapaz, queimei a língua aí. O Zubeldia praticamente pegou o São Paulo no começo do Campeonato Brasileiro. Você vê como é que é a torcida, Miller? O clube grande tem que ganhar título, meu. Verdade. Vem com o negócio de resultado, não tem jeito. Então mais ou menos se aplica. Porque também não foi um desastre, né? Mais ou menos porque a campanha não é tão ruim no Brasileiro, melhor que no passado. Ele deu uma evoluída no time, mas também não é aquela maravilha. Por isso que o mais ou menos se aplica. Mas o Campeonato Brasileiro, nós temos aí 8 candidatos à conquista. O pessoal esquece disso. A gente sempre tem 8 candidatos, mas tem aqueles que se planejam melhor e aí consegue, às vezes, desgarrar, né? Mas sempre entram 8 candidatos no Campeonato Brasileiro. O problema é o seguinte, né? O que eu contesto é que a folha de pagamento do São Paulo é igual a do Palmeiras, do Corinthians. Sim. É lá em cima. Quer dizer, com uma folha de pagamento dessa, o mínimo que tem que fazer é uma vaga na Libertadores. É que nem o Atlético Mineiro. Exatamente. Olha onde tá. Então. Bom, estamos chegando ao final do programa. Abraçado, beijado, muita felicidade pra você, meu querido. Você sabe que você mora no meu coração. E me diz uma coisa, o São Paulo já tá pensando no ano que vem, é isso? É isso, Michele. Beijo grande pra você. Abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Pois é, 3.4, hein, Michele? 34 aninhos hoje. Pois é, aniversário. Olha lá. Descobriu agora, olha lá. O nosso Márcio Luiz Gabriel descobriu agora. Meu Deus do céu. Olha só, Michele, vamos falar do São Paulo.
São Paulo já está pensando em 2025, 26, 27. Por que eu digo isso? Porque renovou o contrato do volante Alisson, jogador que está se recuperando de uma lesão importante no tornozelo, né? Fraturou o tornozelo em julho desse ano numa partida contra o Grêmio lá no estádio do Morumbi. A expectativa é de que ele só voltasse para jogar no ano que vem, mas já está ali entregue ao departamento físico do São Paulo, né? Já está naquela transição. Pode ser que ele jogue ainda neste ano de 2024. Tinha contrato até o final de 2026, renovou agora até o final de 2027. E o São Paulo também pensando na temporada de 2025, porque acertou aí o São Paulo, a diretoria do Tricolor acertou uma ida lá para os Estados Unidos. Pois é, em janeiro vai fazer a pré-temporada lá nos Estados Unidos, vai fazer um jogo contra o Cruzeiro e contra um outro adversário ainda a ser definido. Então entre os dias 15 e 20 o São Paulo vai ter esse compromisso lá na terra do Tio Sam para se preparar para a temporada de 2025. Vamos ver quem que vai ser esse outro adversário aí do São Paulo, né? A data vai ser entre o dia 15 e o dia 20, como eu disse, vai jogar contra o Cruzeiro. Vamos ver quem será o segundo adversário. Lembrando que a última vez que o São Paulo foi lá para os Estados Unidos, né, foi para a disputa da Florida Cup em 2017 e acabou se sagrando campeão. Será que esse título aí de pré-temporada vale alguma coisa? Vai valer alguma coisa se o São Paulo conquistá-lo, Michele? Não sei, você me responde aí. Devolvo pra você, beijo grande pra todo mundo, tchau! Beijo, meu querido, Deus te abençoe sempre. No Gai. Bom, vamos pro São Paulo falar de São Paulo? Mas como São Paulo? Tá falando que é o último contato de Salazar? Não, mas ainda para comentar a entrada do Zé Paz, né? Ah, então comenta. Porque né, Xará? Porque o São Paulo tá aí. Pensando já no ano que vem, né? Em relação ao ano passado, fazendo um bom campeonato brasileiro, não é o que o torcedor sonhava, né? Porque o torcedor sonha com títulos e o São Paulo perdeu as oportunidades de título, mas pelo que restou é brigar por Libertadores direto. Acho que esse é o objetivo do São Paulo e acho que dá, viu, Xará? Olha, Michele, Xará, o São Paulo conseguiu uma vaga na Libertadores. O torcedor, eu como São Paulino, não vou comemorar. Eu acho que é muito pouco pela grandeza do São Paulo. Obrigação, né? Exatamente. A campanha do São Paulo no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, foi uma campanha decepcionante para mim. Eu acho que o São Paulo não merece comemoração nenhuma. O torcedor presenciou, fez a sua parte, mas o time não correspondeu à expectativa do número de torcedores, 50 mil todo jogo no Morumbi. É verdade. Então acho que eu não tenho que comemorar nada. Se pegar uma vaga na Libertadores, que eu torço para isso, não fez mais que obrigação. Então acho que o Zubeldia, para mim, é um treinador normal, não passa disso. O último contato com o Salazar para falar mais um pouquinho de Corinthians. Salazar, o Timão... Já deixa a sua opinião sobre Paulo Henrique Ganso e também o que você achou da renovação do Alisson, que tá fazendo muita falta nesse time do São Paulo, né? Vamos falar a verdade. Eu acho que, sinceramente, se o São Paulo tivesse pelo menos um dos seus dois volantes titulares, o São Paulo teria se classificado em pelo menos uma dessas semifinais aí. Tinha passado ou do Botafogo ou do Atlético. Esses caras fizeram muita falta. Bobadilha e Luiz Gustavo não passam perto do nível de atuação de Alisson e Pablo Maia. Mas vamos falar do Ganso. Primeiramente, a gente tem que falar que o São Paulo, para a temporada de 2025, precisa de poucas peças e nem vai ter dinheiro assim, pelo menos na temporada, do começo da temporada, na janela de começo de ano, para contratar muitos jogadores. A temporada a janela de meio de temporada, o São Paulo pode ter um aporte financeiro maior. As poucas posições que o São Paulo precisa são as laterais, que é consenso de todos os torcedores que é o ponto fraco do São Paulo, as laterais, e principalmente, na minha opinião, um meia de ligação. O principal problema do São Paulo não é controle de jogo, não é a defesa, é criação. O São Paulo, por muito tempo, principalmente com a lesão do Ferreirinha e com a ausência de Eric, o São Paulo ficou sempre muito, mas muito dependente de jogadas do Lucas. E quando o Lucas tá bem, o São Paulo cria. Quando o Lucas tá mal, o São Paulo ele é ineficaz. E não só quando o Lucas tá mal. Quando o Lucas é bem marcado, como no jogo São Paulo e Atlético Mineiro, no jogo de ida e no jogo de volta. O Lucas foi muito bem marcado. O Milito colocou uma dobra e às vezes até uma trinca de marcação em cima do Lucas. Quando o Lucas pegava a bola, tinha um e outro.
tinha sempre um e outro na sobra. E quando o Lucas conseguia passar, ainda fazia uma falta nele. Então, o São Paulo fica muito dependente do Lucas. Por quê? O Zubeldia, ele gosta desse 4-2-3-1. E esse homem de centro é o Luciano. E é um consenso aqui que o Luciano, como segundo atacante, é um cara excepcional. Para mim, o Luciano, como segundo atacante, é um cara fora de série. E é por isso que ele faz os gols que faz. Mas como meia, as atuações do Luciano na temporada chegam a ser ridículas. E o grande problema que a gente tem é o custo-benefício, às vezes, de ter o Luciano. Quando você tem o Luciano e o time consegue criar para o Luciano finalizar, o time ganha muito em poder de decisão, em finalização, se torna um time muito mais letal e mais perigoso. Porém, quando o time adversário se fecha muito, ou quando o São Paulo não está conseguindo criar e teoricamente precisaria de mais um cara por dentro para trabalhar essa bola e para ajudar na criação de jogo, o São Paulo perde muito com o Luciano dentro de campo. E aí a gente entra na questão de meia. O São Paulo necessita de um meia armador, de um meia de ligação. Cara, a gente vê o que o Arrascaeta e o De La Cruz fazem no Flamengo. A gente vê o que o Everton Ribeiro faz no Bahia. A gente vê o que o Garro faz nesse time horroroso do Corinthians. A gente vê o que o Alan Patrick e o Matheus Henrique fazem no Internacional e no Cruzeiro, respectivamente. O único time na parte alta da tabela. Eu acho que São Paulo e Fortaleza são os únicos times que não tem um meia. E aqui eu não tô falando de um meia clássico como um Ganso. Eu tô falando de um meia de ligação. Porque nem sempre o meia de ligação vai ser um meia como um Ganso, vai ser um meia como o Renato Augusto, como o São Paulo teve o Rivaldo, que jogou no São Paulo também, que era esse meia clássico, como o Arrascaeta no Flamengo. Às vezes pode ser até um meia móvel, um meia como o Garro, um meia mais leve como o Rafael Veiga, por exemplo, como o menino do Cruzeiro, o Matheus Henrique, se eu não me engano. Eles não são meias clássicos, mas são meias armadores que teoricamente atuariam como meia direita ou meia esquerda, mas atuam por dentro, tendo liberdade para cair pelos dois lados. E aí a gente entra na grande questão, que é o sistema do Zubeldia precisa de um meia. Quando o Zubeldia chegou no São Paulo, eu acho que ele viu a 10 no Luciano, viu aonde o Luciano atuava e falou, não preciso de um meia que eu tenho o Luciano. E ele começou a escalar o Luciano como esse meia. E aí, se a gente for voltar antes do Zubeldia chegar, no último trabalho do Zubeldia, o Zubeldia treinava a LDU. E lá na LDU, o Zubeldia tinha esse meia camisa 10, que se eu não me engano era até o Sornosa, que jogou no Fluminense. Eu posso até estar enganado, mas eu acho que era ele. Jogava com esse meia clássico por dentro, esse 10, dois caras abertos, o Johan Julio, que eu acho que até já saiu da LDU, tá jogando em um time grande, e um outro jogador que agora eu não me lembro qual que era, do lado direito, e por dentro o Guerreiro, e na frente o Guerreiro. Então, o sistema do Zubeldia precisa desse meia para acionar os atacantes. É diferente do Luciano atuando com o Dorival, por exemplo. Quando o Luciano atuava como 10 no Dorival, era diferente porque o São Paulo tinha um sistema de criação onde o Luciano era mais um nesse sistema. Você tinha Rodrigo Nestor, Luciano e o Wellington Rato. O São Paulo não tinha jogadores abertos. Quem dava amplitude era o Caio Paulista pela esquerda e o Igor Vinícius pela direita. Os dois caras que davam amplitude para o time do São Paulo. Então o São Paulo construía e trabalhava por dentro. O Dorival insistia e trabalhava muito para essa construção sair por dentro. Porque os jogadores triangulavam de formas curtas. Hoje, no time do Zubeldia, é diferente. Esse 10, ele é responsável pela criação. E aí a gente tem a grande diferença do Luciano ser mais um jogador na criação, do Luciano ser o responsável pela criação. O Luciano, ele não consegue ser. E aqui não é uma crítica ao jogador, e sim as características. Ele não tem a visão de jogo de um meia, ele não tem a técnica de um meia, ele não tem a dinâmica de um meia,
Ele não tem o drible que um meia precisa ter. O Luciano é um ótimo finalizador. Se você cria jogada para ele finalizar, ele vai fazer o gol. Mas não dá para depender do Luciano para dar assistência, para criar jogo. E eu vou dar um dado para você. Hoje é dia 21 de outubro de 2024. Nós estamos no final da temporada. O São Paulo já jogou o que tinha para jogar. Faltam 8 jogos. E o Luciano tem uma assistência em toda a temporada de 2024. Porém, tem 15 e 16 gols. Isso prova que o Luciano, como segundo atacante, é fora de série. Mas o Luciano, como meia, é ridículo. Ele não sabe fazer essa função. A título de comparação, o Lucas, se eu não me engano, tem 8 ou 9 assistências. O Igor Vinícius, que passou a temporada toda machucada e nem jogou, tem 5 assistências, se eu não me engano, 4 ou 5. Então, a grande questão é, em jogos que o São Paulo vai conseguir criar, que o sistema dos... E aí o Zubeldia deu uma mudada no sistema também. O que o Zubeldia fez? Ele entendeu que o Luciano, ele é mais vantajoso você ter ele dentro da área, você ter ele para finalizar, e tenta montar um time para que Lucas e Eric, ou Lucas e Ferreirinha, e um dos volantes, no caso o Bobadilha, consigam criar para ele e o Calleri finalizar. Quando isso dá certo, é perfeito. Quando esse jogo flui, é maravilha. A grande problema é em jogos que isso não acontece. Jogos contra o Atlético Mineiro, por exemplo, jogos contra o Botafogo, que o Luciano até fez uma partida razoável, mas tem muitos jogos que o São Paulo não tem espaço, que precisa, que necessita, que tem que ter um cara que trabalhe a bola, que dê passe, que consiga o mínimo drible por dentro, que consiga ter a visão de acionar o Calleri por baixo, sem ser essa bola por cima, sem ser... Cara, gente, qual foi a última bola que o Calleri recebeu pra finalizar assim que, pô, é uma assistência, faz e me abraça? Sabe, o Calleri recebe tijolada, uma vez ou outra, teve os jogos contra o Botafogo, mas assim, se a gente pegar durante a temporada, o Calleri quase não recebe bolas, assim, assistências para finalizar. O Calleri recebe pedrada, tijolada, bola jogada na área, ou lançada da defesa pro ataque pro Calleri ter que apanhar para 2 zagueiros. O Calleri não recebe assistência. E o Ganso é o cara diferente. Eu, particularmente, sou muito fã do Ganso. Pra vocês terem uma ideia, eu assisto o jogo do Fluminense até a hora que o Ganso sai. Quando o Ganso sai, eu troco de canal. Eu assisto todos os jogos do Campeonato Brasileiro, praticamente. O Ganso, ele é muito acima da média. Ele é um cara totalmente diferenciado. Ele pensa fora da caixinha. Quando todo mundo acha que ele vai dar a bola de um lado, ele dá a bola do outro. E jogadores assim, além de ser raríssimos, são jogadores que decidem partidas, cara. Você vê, o jogo contra o Flamengo era um jogo que tava chato, tava enjoado. O cara, com um passe, com um toque na bola, o cara abre o jogo. E isso que o São Paulo não tem. O São Paulo não tem um cara que com um passe, que com uma visão, que com um movimento decida o jogo. O São Paulo tem o Lucas, que é um jogador acima da média sim, mas que precisa da arrancada, precisa do drible. E se tiver bem marcado, é complicado, só ele principalmente. Agora com a entrada do Eric, talvez essa responsabilidade se divida. Mas, cara, o São Paulo precisa de um meia. Seja o Ganso, seja um outro jogador. O São Paulo vai ter um valor para investir no começo da temporada. E, sinceramente, para mim, cara, pega esse valor, divide por 3, pega uma parte, contrata 2 laterais para ser reserva. Que pra mim o Jamal Lewis dá conta de jogar na lateral esquerda e o Igor Vinícius tem que jogar na lateral direita, e pega a outra parte e investe em um meia. O São Paulo necessita desesperadamente de um meia de ligação para a temporada de 2025. O São Paulo é um time competitivo, mas só ser um time competitivo às vezes não te traz título. Na temporada do ano passado, o São Paulo conseguiu o título da Copa do Brasil sendo um time competitivo, jogando sempre no limite. O São Paulo desse ano é um São Paulo melhor que do ano passado, apesar das lesões de Alisson e Pablo Maia. Mas assim, no papel, no elenco, o São Paulo é um time melhor que do ano passado. E o Zubeldia também é um bom treinador. Mas só ser competitivo, essa temporada não funcionou. O São Paulo foi eliminado dos pênaltis, o São Paulo perdeu pro Atlético num jogo que foi de igual para igual, qualquer um deveria ter passado, mas é o que eu falo para vocês. Só ser competitivo, às vezes, não traz título, não traz vitórias. São Paulo precisa dar um passo a mais para ser um time além de competitivo, ser um time um pouco a mais do que só ser competitivo.
Se conseguir fazer isso, o São Paulo pode sim ser protagonista e almejar e buscar coisas grandes. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!